Vamos errar, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 22. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1 do Gênesis 22. Gênesis capítulo 22, verso 1, diz assim: Passado algum tempo, Deus provou Abraão, ou melhor, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse Abraão a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, porque agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho, o seu filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Até aí nós vamos ler. Vamos orar mais uma vez, para que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, te agradecemos por esse culto, pelas bênçãos que já começaram logo pela manhã, no culto de oração, na reunião de oração, depois no café da manhã de confraternização em prol da EBD, depois naquilo que ouvimos na classe única, e te pedimos, ó Deus, que aquilo que tu já vem fazendo desde manhã cedinha, ou até antes, quando alguns irmãos já oravam por esse culto, Senhor, tu continue fazendo e que eu não venha ser impedimento para que o agir do teu Espírito Santo aconteça. Te pedimos assim, em nome de Jesus, amém. Irmãos, diferente um pouco das outras vezes que a gente trouxe a mensagem, eu gostaria de caminhar com vocês um pouquinho antes desse texto e expor a palavra de Deus para que a gente chegasse naquele último versículo, onde o Senhor, ele provê um cordeiro para Abraão. Se a gente caminhar um pouquinho para trás no Gênesis, nós vemos que Deus, ele sempre quis ter um relacionamento com o homem, né? Não só com Abraão, e a gente vai chegar lá. Deus, ele cria o homem, cria Adão, de Adão, Eva é criada, e Deus, todas as tardes, vinha caminhando
para conversar com Deus, ou para conversar com o homem. Então Deus, ele gosta de se relacionar com o homem. Ele gosta de conversar conosco. De manhã, pela manhã, o Ricardo, na EBD, falou sobre oração. Né? Oração não é uma simples repetição. Oração não é a gente pegar, né, aquilo que nós temos que fazer, não é um monólogo, não é uma palestra. Oração é uma conversa. E se ela não é uma conversa, a gente está fazendo qualquer outra coisa que não é oração. Mesmo quando a gente está desesperado só pedindo, às vezes parece que o céu é de bronze, né? A gente não consegue ouvir ruído, está tudo em silêncio. Quando a gente não tem mais forças e se aquieta, Deus, ele começa a falar. O mais maravilhoso de servir ao Deus que nós servimos é porque ele é um Deus vivo. Ele não está preso numa imagem qualquer, ele não está preso naquela cruz, ele não está preso em lugar nenhum. Deus está vivo. E ele está presente aqui no nosso meio. Ele está falando conosco. E às vezes a gente não presta atenção em como Deus está falando conosco. Deus às vezes está falando conosco através de um louvor, através da sua palavra. E sim, ele fala face a face conosco também. Ele abre a sua boca para que nós possamos ouvir. Como se a gente estivesse conversando, como eu estivesse conversando aqui com o Ricardo. Deus, ele fala conosco. E nós cremos nisso. Então, em Deus, ele quer ter um relacionamento com o homem, mas infelizmente, nós somos teimosos e aí a gente come daquele fruto que era proibido, a gente peca. O problema não foi o fruto em si, mas sim a desobediência. A gente peca e perde esse relacionamento que era tão puro, tão genuíno e tão próximo. Porque nós somos, né, em determinados momentos da nossa vida, nós achamos que não precisamos de ninguém, né? Porque se Adão tivesse naquele momento falado com Deus, não, Senhor, eu pequei, eu desobedeci. Deus, ele não rejeitaria, ele perdoaria. Mas tudo tem um propósito, né? Então, Deus, ele vai procurando pessoas para quem conversar. A palavra de Deus diz que um determinado homem chamado Enoque, ele andou com Deus, ele conversou com Deus, mas ele conversou de tal forma que Deus o tomou para si. Falou assim, não, esse aqui a gente vai conversar todos os dias. E está lá conversando, em nome de Jesus. Um dia nós estaremos lá também com Enoque, com Moisés. Imagina, eu gosto de imaginar esses negócios, né? Não está na Bíblia não, mas se você não tem essa capacidade de imaginar como é a eternidade, ou como vai ser a eternidade, né? Um dia desse a gente estava na aula dos jovens, e aí a gente estava lembrando de um assunto, né, que nas redes sociais, né, apareceu um vídeo, que aí uma pessoa chegava, né, estava vestida de Ramon, por exemplo, e aí eu chegava e tinha o Pedro. Pedro, não o nosso seminarista, mas Pedro, o apóstolo. E falava assim, meu Deus, como que é andar com Jesus? Diz para mim. E aí Pedro falava assim, pô, foi maneiro pra caramba, mas agora fala para mim como que é ter Jesus dentro de você. Olha que experiência, olha que coisa maravilhosa. Todos andaram com Cristo naquela época. Nós temos Cristo dentro de nós. Será que a gente tem ouvido o Senhor Jesus? Deus, então, ele procura pessoas para ter esse relacionamento. E aí ele encontra Noé. Noé, homem segundo o coração de Deus ali, né, naquele momento onde o mundo estava fracassado. Eu acho até que menos do que estamos hoje, mas tinha muita coisa que acontecia, que
não era do agrado de Deus, e Deus ele chega e fala assim, acabou, mas eu vou salvar Noé e a família. E aí Noé e sua família entram na arca, e Deus começa a conversar com Noé. Olha, você vai, antes de entrar na arca, né, você vai construir assim, você vai construir assado, vai fazer dessa forma. Outro ponto, né, o Ricardo falou, né, que a oração é para a gente, né, quem nunca tomou uma decisão sem perguntar ao Senhor? Eu também levantei a mão ali, né, já tomei várias decisões assim. Mas quando a gente toma uma decisão com o Senhor, não é como o Ricardo falou, não é mais um problema do Ramon, não é mais um problema da Mércia, é um problema nosso, meu e Deus. Então, Noé estava ali tranquilo. E Deus ele falou, não, vamos construir essa arca aí junto. Então, beleza, eu não sou arquiteto ou engenheiro. E Deus ele dá os mínimos detalhes. Às vezes a gente pensa que Deus ele está lá no céu, né, aquele homem parecido ali com o Romualdo, né, de barba branca, cabelo branco, aquele senhor, né? Mas Deus ele não está só para o extraordinário, ele está para o ordinário. Será que essa daqui é difícil, né? Mas seria de repente até mais fácil, né, para as meninas, né, de repente se arrumarem mais rápido. Senhor, eu vou com a camisa branca ou a preta? Deus ele responde rapidinho e a gente não precisa esperar tanto. Também seria uma coisa boa, porque são nas coisas ordinárias, né, nas coisas do dia a dia que Deus atua. E aí a gente vem caminhando, mas Adão não conseguiu manter um relacionamento, Noé não conseguiu manter um relacionamento, e Deus vai tentando. Deus ele não desiste da gente. Deus ele não desiste do homem. Ele não desiste de cada um de vocês. Não desiste de mim, que sou muito pecador. E Deus ele então encontra um homem no meio de muitos pecadores que estava servindo ao Senhor. E aí ele separa esse homem e diz, Abraão, na época Abrão, né? Quero conversar com você. Ó, eu tenho um plano para você, mesmo que você não acredite agora, porque você, né, e sua esposa não têm filhos, mas eu vou fazer de você uma nação grandiosíssima, absurda de grande. Você crê nisso? Ele falou, eu creio. Então sai aí da terra do teu pai, sai aí debaixo das asas do teu pai, da tua família, e vamos comigo. Abrão naquela época não pensou duas vezes, ele foi. Ele foi para onde Deus estava querendo que ele fosse, e nem sabia onde era. Mas a gente precisa dos mínimos detalhes, né? É difícil, né, confiar. Abraão já confiava e muito, porque imagina você, né, você tem toda a sua vida organizada, você tem toda a sua vida definida, você tem a sua profissão, você está perto da sua família, você tem tudo esquematizado, e Deus chega e fala assim, não é nada disso, vamos embora. Mas para onde, Deus? Vamos embora. Será que nós iríamos? Será que nós faríamos o que Abraão fez? Mas Abraão fez. Começou a caminhar. E Deus ele começa a dar provas de que não é somente um chamado, mas é uma amizade que ele queria ter com Abrão. Tanto é que Abraão foi e seu sobrinho Ló foi junto. Mas chegou um momento, né, que os rebanhos estavam muito grandes e Ló ele chega, não, quero ir embora, isso aqui está dando briga entre os nossos funcionários. Beleza, Abraão fala o seguinte, ó, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e é contigo. E aí Ló ele foi para os lados lá de Sodoma e Gomorra, uma cidade extremamente pecaminosa, mesmo
depois de Deus já ter destruído todo o pecado e recriado, porque a nossa essência é divina, mas a gente tem aquela porcentagem, né, pecaminosa que grita mais alto, aquela minoria pecaminosa no nosso coração, porque a nossa essência ela é divina, nós fomos feitos do Pai. E aí, esse texto eu acho que é o mais lindo de todos, né? Deus ele chega e fala assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, vou acabar com aquela cidade, vou acabar com aquelas pessoas. Mas ele fala assim: eu vou esconder de Abraão o que estou para fazer. Isso em Gênesis 18, 17. Será que eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? É Deus. Mas quando Deus ele tem, ou quando nós permitimos que Deus seja nosso amigo, Ele não esconde nada da gente. Ele não esconde nada. E Deus ele chegou e falou assim: eu não vou esconder de Abraão. E foi lá, contou para Abraão tudo o que estava para acontecer. Abraão então foi negociando, imagina que amizade, Deus Todo-Poderoso, né? Às vezes a gente não tem, a gente fica receoso de negociar o nosso salário com o nosso chefe, né? Imagina negociar a vida de outras pessoas com Deus. Abraão chega e fala assim: não, se tivesse alguns, né, agora eu não me recordo, tantos justos, não destruiria. Tivesse 10, não destruiria. Tivesse um. Deus falou: já entendi, vou lá buscar Ló. Era uma conversa que muitos outros tiveram. E não há algo do passado, não. Existem pessoas, na atualidade, existem pessoas no nosso meio que conversam com Deus face a face. E se você não está tendo essa experiência, busca. Porque é muito maravilhoso conversar com Deus. E mais maravilhoso é ouvir Deus falando, direcionando. Abraão, então, ele, depois de muito tempo, lá nos seus 90 e alguns anos, ele tem um filho chamado Isaque. Ele dá o nome ao filho de Isaque, com sua esposa também, já de idade. E aí, imagine, né, ele teve 90 anos de desejo de ter um filho. E Deus concede esse desejo. Vamos fazer aqui uma abertura de parênteses, né? Imagina aquele carro, ou aquela casa, né? Dependendo de quem você seja. Imagina você desejando algo já há muito tempo, né? Uma viagem. Puxa, eu queria tanto conhecer tal lugar. E aí você vai, se prepara, você sonha. Isaque era esse sonho de Abraão. Abraão sonhava com Isaque. Sonhava com o cumprimento da promessa de Deus, com o cumprimento daquilo que Deus tinha para ele. E aí a palavra de Deus diz que, passado um tempo, Deus pôs Abraão à prova. O texto fala que Deus pôs Abraão à prova, mas na realidade, a prova foi para Abraão, mas quem tinha que responder aí o Enem de Abraão, não seria Abraão mais, era Isaque. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa caminhada que Isaque teve com o pai. Porque Deus conhecia Abraão, e Abraão conhecia Deus. Como nós falamos, né? Eu vou comentar com Abraão o que vai acontecer. E Abraão conhecia o Deus dele, né? Deus tinha esse relacionamento. Então, esse texto que nós lemos, ele não é sobre Abraão. Abraão é pai da fé. Deus sabia que ele
tinha e confiava em Deus. Deus sabia disso, Deus Todo-Poderoso. Ele conhecia o coração de Abraão. Ele sabia que se ele pedisse para Abraão ir para a esquerda, ele iria, ir para a direita, ele iria. E logo no versículo seguinte, depois de Deus falar, tome seu filho, o único filho, e sacrifique-o. A palavra de Deus que na manhã seguinte ele levou. Então não é sobre Abraão. A prova já tinha sido nota 10 ali. Deus não precisava levar até o final para provar que Abraão tinha fé o suficiente. Deus sabia e conhecia a fé de Abraão. Só que Isaac precisava de uma experiência. Era o Deus de Abraão que precisava ser transformado em Deus de Isaac. Porque Abraão ia passar. Abraão ia passar. E a palavra de Deus diz que na semana seguinte, na manhã seguinte, Abraão levantou e preparou o jumento. Então, olha, Deus ele chega e fala, sacrifique. Abraão chega na manhã seguinte. E Abraão tinha o conhecimento de quem era o Deus dele. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, né, no versículo 5, que Abraão diz, nós vamos lá adorar e daqui a pouco a gente volta. Eu imagino se isso fosse comigo, né? Eu saí de manhã cedinho levando Rebeca, provavelmente Renata estaria, onde que você vai com ela? Falando pra caramba, né? Perguntando todos os detalhes. Imagino Sara, o único filho de Sara, o filho da promessa, não podia ter filho. E aí, de repente, Abraão, não, vou sair cedo com o filho. A gente vai ali e já volta, né? Isso aí é horrível, né? Vai aonde? Não, nós vamos adorar e a gente já volta. Abraão, ele conhecia Deus, assim como Deus conhecia Abraão. Então, era o momento da caminhada. E a palavra de Deus diz que no terceiro dia de viagem, Abraão se levantou, preparou tudo, foi consigo com os seus servos. E aí no terceiro dia de viagem, Abraão olhou, viu o lugar ao longe, disse para os seus servos, fiquem por aqui, que agora vou eu e o menino. Vou eu e Isaac. Vou eu e o rapaz, né? Nós vamos lá e vamos adorar. Abraão pegou a lenha, colocou nos ombros de Isaac, levou com tudo. E Isaac foi, sem se questionar. Sem questionar qualquer coisa. A palavra de Deus não diz que Isaac questionou. Em determinado momento, ele até faz a pergunta, né? Pai, aqui tem o foguinho, né? Você está levando a brasa? Você está levando a lenha? Está levando a faca? Eu acho que ele começou a fazer umas contas, né? Está levando tudo, mas cadê o cordeiro? Abraão, ele chegou e falou assim, Deus proverá. E Isaac ficou quieto. Sabe por quê? Porque Isaac não tinha aquela experiência com Deus, mas ele conhecia o pai. Ele conhecia o seu pai. E aí, eu vou abrir mais um parênteses aqui. Seja você pai ou não, alguém te conhece. Nós estamos fazendo evangelismo, né? Alguém conhece. Alguém sabe o testemunho que você tem. E se hoje nós estamos aqui, é porque um testemunho de alguém foi dado. Se hoje eu estou aqui, é porque, mãe, eu te vi levantando todos os dias para ir no culto. Orando por nós. Se hoje Carlos Marcos está aqui, Romualdo está aqui, é porque seu Messias orava, se colocava diante de Deus, e eles viram isso. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém foi um exemplo. E se você nasceu
na igreja, você é filho do berço cristão, você também constrói um exemplo. E Isaac tinha o seu exemplo. Isaac tinha Abraão. Mas isso não traz salvação. O que traz salvação é ter a amizade com Deus. A amizade é só com um pai, não é suficiente. As nossas experiências moldam outros, as nossas caminhadas moldam outros. E se você está aqui pela primeira vez, saiba que há 75 anos essa igreja tem caminhado. E se você quiser, nessa manhã, entregar o seu coração a Jesus, se você já ainda não fez, se você quiser voltar para Jesus, se você está atrás, né, você deixou para trás aquilo que você, né, tinha de calor no seu coração, como aqueles discípulos lá em Emaús, né, já tinham conhecido Jesus e estavam voltando. Jesus falou, fiquem em Jerusalém. Eles estão indo no caminho inverso, estão indo para Emaús. Saiba que Jesus, Ele vai lá até Emaús para te trazer de volta. E hoje Ele quer te trazer de volta para a presença dEle. Ele quer te salvar, quer abrir, né, uma porta direto para a eternidade. Abraão deita o menino e vai sacrificar. Você consegue imaginar essa história? Você consegue pensar nessa história? Eu toda a minha vida pensei nessa história em algo bem, né, bonito, né? De repente, eu, né, com um menininho igual o Samuel, caminhando, né, o pai, o filho, Jarley e Samuel, indo, né? Jamile não sabia, claro. Vamos lá e vamos voltar. Estamos caminhando, e aí deita. De repente, você imaginou algo desse gênero, mas olha os detalhes, e é isso que eu gostaria de pensar com vocês. Samuel conseguiria carregar a lenha para o altar? Difícil. Os teólogos, eles estimam, né, por algumas datas, que Isaac tinha 20 anos. Alguns outros que fazem uma alusão da história de Isaac, do sacrifício de Isaac com Jesus, estimam que tinha 33 anos. E a literatura judaica, a literatura rabínica, coloca Isaac com 37 anos. E aí quebra todo o nosso encantamento na nossa cabeça, né? Que a gente tinha, né, de um menino, uma criança. Eu não me importo quantos anos ele tinha. A única coisa que dá para a gente traçar e ter certeza é que Isaac não era uma criança. Ele não era uma criança, ele não era um adolescente. Ele era já da sua idade de jovem para adulto. Agora vamos voltar nessa história, porque agora ficou mais interessante, né? Porque você levar alguém para ser sacrificado e esse alguém não ter escolha, Samuel não tem escolha, se o Jarley colocar ele lá no altar e meter o cutelo, ele não tem escolha. Ele vai fazer o quê? Se eu fizer isso com Rebeca, ela vai fazer o quê? Não tem escolha. Agora Isaac tinha escolha. Isaac tinha a escolha de fugir, a escolha de não querer, a escolha de passar uma banda no Abraão e sair correndo. Isaac tinha força para isso. Carregava a lenha do altar, e não era uma lenha pouca, porque você tinha que queimar um cordeiro inteiro. Era uma baita responsabilidade. Então Isaac, ele era adulto. E aí, caminhando
para o fim e para chegar lá naquele momento onde Deus prover o perfeito cordeiro, eu gostaria de pensar com vocês, né, em 4 pontos. Por que 4? Porque um dia desse eu estava tendo uma aula, não sei se o Pedro já teve uma aula como essa, e o pastor, né, o professor lá, falou assim, por que a gente fica sempre falando 3 pontos? Não precisa ser engessado, né, Pedro? Então, 4 pontos. Embora aqui tenha muito mais pontos que a gente poderia meditar. Mas o primeiro ponto que eu gostaria que vocês pensassem junto comigo é que Isaac, ele aceitou o chamado de caminhar com o pai. Isaac, vamos imaginar que Isaac tinha lá seus 30 anos, 20, 37, seja lá qual for. Ele não era um bebê. Ele não era uma criancinha, ele não era um adolescente. Chegou quase amanhecendo o dia, Abraão chegou e falou assim, Isaac, vamos caminhar, vamos sacrificar, vamos adorar ao Deus, o Deus do teu pai. Isaac aceitou o chamado. Nessa manhã, Deus ele te chama para caminhar com ele. Não é mais Abraão que está chamando. Não vai ter mais um sacrifício, porque o sacrifício já foi feito, mas a caminhada continua a mesma. Deus ele te chama para caminhar com ele. Você já tem, né, noção das coisas. Rebeca, ela vem porque a gente chama ela. A gente a chama para estar na escolinha, para desenhar, para conhecer, para ouvir de Jesus. Agora, todos nós escolhemos estar aqui. Tudo bem, hoje tinha um café da manhã mais cedo, mas quando não tem café da manhã, nós escolhemos estar aqui também. Não é porque é um clube legal, né? Porque a gente não joga nem bola aqui, né? Nós estamos aceitando esse chamado é porque a caminhada com o pai, ela é divertida, ela é engraçada, ela é de conselhos. E eu imagino que foi uma caminhada interessante, porque eles caminharam 3 dias, Abraão, Isaac e mais 2 servos. E nessa caminhada que Deus chama a gente para fazer, é assim. Sou eu, Deus, mas Fernanda, Felipe, Eduardo, Lu, somos nós aqui. A caminhada que Deus chama é em conjunto. E nós estamos caminhando. Só que, em algum momento, né, existem esses muitos na caminhada, que seria o segundo ponto, né, que somos nós, a igreja do Senhor, mas chega um momento que Deus, ele chega e fala o seguinte, né, Abraão, ele fala o seguinte, agora é o momento onde os 2 ficam, já se passaram 3 dias de viagem, e agora vai ficar todo mundo por aqui. Isaac, ele caminhou com o pai, mesmo sem saber ao certo qual era o propósito, né? Sem saber onde ia. Ele sabia que tinha, né, um sacrifício. E chega um momento que a gente não tem mais os amigos do lado. Tem um momento das nossas vidas que é só nós e Deus. Por mais que a igreja esteja orando, por mais que a igreja esteja conosco, tem vezes que somos só nós e Deus. Eu fico imaginando, né, nós estamos orando aqui pelo Douglas, ele está lá sozinho, com Deus. Tem momentos que é só nós e o Pai.
às vezes, um mistério, né? Ah, não, a gente vai chegar lá. Pouco ou nada é revelado. Mas ele sabia que o pai o amava e jamais o conduziria por caminhos e por destinos que não fossem bons. Isaac conhecia Abraão. Nós conhecemos o nosso Deus. E a gente sabe que todos os caminhos de Deus, ou melhor, o caminho de Deus, ele nos leva a lugar bom. O caminho foi longo, 3 dias de viagem, com lenha nas costas. Imagino, né, naquele tempo não tinha esses termos, né, mas se fosse hoje a gente, né, Ricardo? A gente, 3 dias carregando lenha, já estou com burnout, ansiedade, estou nervoso. Meu Deus, não chega, né? Igual criança, já chegou, pai? Mas não, ele estava quieto. Sabe por quê? Porque ele tinha ali o aperto da mão do pai junto dele. Quando a gente sente o toque do Espírito, o toque de Deus, a caminhada a sós com o pai, que é o nosso terceiro ponto, né? Ela se torna mais fácil. Por um tempo, 2 homens o acompanhavam, até que certo ponto eles ficaram só e restou só ele e o pai. Já não havia mais ninguém para auxiliá-los. Mesmo nessa hora, para o coração de Isaac, o pai lhe bastava. O pai tem bastado para vocês? Tem bastado para mim? Ainda que mais pessoas possam trazer segurança, estar só com o pai é o que mais tem que nos importar. E aí chega um momento em que Isaac questiona, né? Havia fogo, havia lenha, havia o cutelo, né, o machado, mas faltava o sacrifício, faltava o principal, faltava a razão daquela caminhada longa. E agora? Como que vai ser, pai? Eu estou vendo aí o cutelo, eu estou vendo a lenha, estou vendo tudo. Como é que vai ser? Seu pai apenas fala para ele esperar, porque Deus ia prover. Ele estava apresentando o Deus dele a Isaac. Isaac, agora, essa caminhada que você pensa que só estamos nós 2, você vai conhecer por que eu saí da minha terra. Você vai conhecer porque de vez em quando eu vou lá para o meio, longe da tenda, e fico chorando, ou às vezes rindo, quando Deus faz uma piada comigo, né? Conta as estrelas, conta os grãos de areia. Claro que ele não ia conseguir contar. Ele estava apresentando. E hoje, nessa manhã, né, você já conhece, mas de repente você não conhece a Deus, e nós estamos te apresentando a esse Deus, que não é aquele Deus engessado, que de repente você já ouviu falar. O nosso Deus é um Deus que tem liberdade nesse lugar para atuar, tem liberdade no nosso coração, e Ele quer ter liberdade no seu coração. Ele quer ter liberdade para que você entregue o seu coração a Jesus. Agora, porém, então, uma situação difícil. Abraão, ele conta, filho, a Bíblia não diz aqui, mas Abraão, ele chega, deve ter contado, filho, ó, você é o sacrifício. Imagino que deve ter sido uma situação meio difícil, né? A Bíblia não fala, mas eles devem ter ficado ali, testa com testa, né, chorando, por alguns minutos ou horas. Meu único filho. Mas Deus pediu. E Isaac, meu Deus. Só que Isaac, ele não correu. Isaac, ele não bateu em Abraão. Isaac, ele se deitou e se entregou. O 4º ponto que nós temos para hoje é que Deus, ele te chama para uma entrega total. Se você não se entregar totalmente, as coisas, o milagre não vai acontecer.
Deus ele te chama para uma entrega total. E quando eu falo em entrega total mesmo, porque Isaac, né, o sacrifício ele acontecia, né, mesmo com um cordeiro, um animal, a pessoa que ia sacrificar, né, a palavra de Deus diz que estava ali, né, Isaac foi amarrado, e aí o cordeiro, quem sacrificava, né, o sacerdote, seja lá o que for, botava a mão no olho do cordeiro e passava o cutelo. E eu imagino que Abraão tinha tanta fé que ele deve ter pensado para si, né? Eu vou com muita força. Esse menino vai ter uma experiência hoje. Porque o anjo tem que dar um grito, né? Abraão! A fé era tamanha que o cutelo ia passar direto, não ia ter duas, era um só. Mas Isaac, ele resolveu se entregar. E ele foi amarrado. E aí, lá na frente, a gente entende que cordas eram essas, porque o profeta, ele fala que eu te atraí com cordas de amor. Quando você se entrega ao Senhor por completo, Ele te amarra, mas são com cordas de amor. Deus, Ele tem te chamado, Deus, Ele tem te amarrado com cordas de amor. E aí, esse gesto simbólico de tapar os olhos, né, é porque mesmo amarrado, sem ter o que fazer, né, o que Deus estava mostrando ali para Isaac, e está mostrando para a gente, é que ao tapar os olhos, você, né, imagina você, fecha os olhos, você fica vulnerável, você não sabe o que está acontecendo, a não ser que você já tenha nascido com uma deficiência, e aí você desenvolve outros sentidos, mas não era o caso de Isaac. Então, quando tapa os olhos dele, Isaac, ele perde completamente os sentidos. E aí ele está na dependência do pai. É só o pai. E o resto da história nós conhecemos. Nós lemos aqui. O anjo, ele vai, fala para Abraão não fazer aquilo. Ele desamarra Isaac. Eles acham um cordeiro puro no cantinho, e aí sacrificam. E não é mais o Deus de Abraão, é o Deus de Abraão e de Isaac, que vai ser depois o Deus de Jacó, quando Jacó tem a mesma experiência de lutar com Deus. A experiência do teu pai, a experiência da tua mãe, adolescentes, jovens, a experiência dos teus tios, a experiência dos pastores que passaram por aqui, não é a tua experiência. Se você não se entregar por completo ao Senhor, a experiência de outro, não é sua. E Deus, Ele chama a gente nessa manhã para termos a nossa experiência com Deus. Uma experiência que muda a vida. Eu imagino a vida de Isaac depois daquele momento. Ele voltando para casa e contando para a mãe, contando para Sara. Sara devia estar com uma cara meio esquisita para Abraão, né? Como é que tu faz um negócio desse, rapaz? Mas Isaac, meu Deus, surgiu do nada, mãe, um cordeiro. Deus, Ele poupou Isaac, mas não poupou Jesus. Por amor da minha e da sua vida. Deus, Ele não poupou o Senhor Jesus. E hoje Ele chama a gente para essa caminhada, uma caminhada com Deus. Uma caminhada onde nós, de olhos fechados, nos entregamos ao Senhor. De olhos fechados, amarrados em cordas de amor, nós entregamos a nossa vida a Ele. E eu convido você nessa hora para se transportar lá naquele altar. Feche os seus olhos. Se transporte para aquele altar e deixa o Senhor te amarrar com essas cordas de amor. Imagina, se assim você quiser, que esse é o momento em que Abraão está ali,
E você é o Isaac. E ele está falando, olha, você é o sacrifício. Não existe atalhos, irmãos. Não existe caminho mais fácil, não existe caminho curto, não existe porta larga, não existe todos os caminhos levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é você se entregar a Jesus. E se entregar a Jesus é uma experiência, se entregar a Deus é uma experiência contínua, recorrente. Você tem que se entregar ao Senhor todos os dias. E era isso que Abraão estava junto com Deus ensinando a Isaac. Era isso que Isaac estava aprendendo. De repente você já teve a sua experiência com Deus, mas há tanto tempo você não tem uma nova experiência. Tem tanto tempo que Deus não fala com você face a face. Tem tanto tempo que parece que as suas orações elas não chegam no céu. Deus, Ele te chama nessa hora para fazer uma caminhada com Ele. A palavra de Deus diz que Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. De repente a luta, a prova, a situação está difícil, mas a caminhada do crente, e se alguém te diz diferente, alguém está mentindo para você, a caminhada não é fácil. Mas Deus, Ele está contigo, essa caminhada é contigo. Mas mesmo acima disso tudo, eu não poderia também encerrar essa mensagem e fazer uma oração sem antes fazer uma pergunta para aqueles que nos visitam. E de onde você está mesmo, a igreja está de olhos fechados, está em oração, está se entregando a Deus. Se é a primeira vez que você entra aqui, ou se você já foi servo de Deus e está afastado, se você quer se reconciliar com Deus, se você quer entregar, eu falo assim, eu quero iniciar essa caminhada com Deus, eu gostaria de orar junto com você, para que Deus possa iniciar essa caminhada. Se você está nessa situação e deseja aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, eu te convido a apenas levantar a sua mão e dizer, eu quero aceitar o Senhor Jesus como meu suficiente Salvador. Você quer essa caminhada com Jesus? Você quer caminhar com Jesus e ter a certeza de que quando essa vida aqui findar, eu estarei no céu e não morrerei, viverei a eternidade com o Senhor? Levante uma das suas mãos, só para que eu possa orar e identificar, e depois a gente possa conversar um pouco. O Senhor, Ele está chamando as nossas vidas. Agora, se você já caminhou com o Senhor Jesus e em algum momento se afastou, também é um momento de reconciliação com Deus. Deus te abençoe, irmão. Reconcilie-se com Deus. O Senhor, Ele quer uma caminhada contigo. Vamos orar. Senhor, nessa hora